é o Evangelho, a Boa Nova, a Palavra da vida, a Palavra da paz, a Palavra do perdão, a Palavra que cura a culpa no coração. Hoje eu quero ler no profeta Isaías, que viveu 800 anos antes de Jesus. Então nós estamos falando de algo que aconteceu há 2.800 anos atrás. É desse lugar, há 2.800 anos atrás, que vem esse grito, esse eco, essa palavra. É uma alma há 2.800 anos atrás. Uma alma humana dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. É o que diz Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi Deus assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam as abas das suas mangas, as abas das suas vestes enchiam todo o santuário aonde esse trono estava erigido. E eu vi também serafins. Eu vi serafins que estavam por cima dele, voando, criaturas misteriosas, de outra energia, de outra natureza, de outra dimensão. E cada um desses serafins tinha 6 asas, 6, com 2 cobria o rosto enquanto voava. Voava com o rosto coberto. 2 asas cobriam o rosto. Com 2 outras, ele cobria os seus pés, os seus caminhos, os seus movimentos, a sua existência. Com 2 o rosto, a sua face, a sua consciência, a sua inteligência e a sua inadequabilidade para estar diante de Deus. Cobria a face diante de Deus porque se percebia inadequado. Com outras 2 cobria os pés porque se sabia impróprio, imperfeito. E com 2 voava. Era um voo de quem trazia na consciência a certeza, nos passos a convicção de que na presença daquele ante quem ele estava, ele não tinha o que apresentar nem o que oferecer. A melhor alternativa era nem olhar e caminhar sem divulgar por onde estava passando ou por onde passava. E esses serafins clamavam uns para os outros, esses seres, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Esse que nos criou é o outro, absolutamente outro, na mesma medida em que Ele é aquele em quem nós somos. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória, da sua inteligência, dos seus feitos, dos seus fenômenos, dos seus mistérios. Santo, santo é o Senhor. Ora, as bases do limiar deste lugar se moveram ante a voz uníssona desses seres que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A estrutura do lugar, a casa se moveu e ficou cheia de algo como que a fumaça de muitos incensos. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, eu falo muita idiotice e habito no meio de um povo louco de palavras e pensamentos e atos. E agora aqui estou eu. Os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor, eu, Isaías. Serafins se proíbem de abrir os olhos diante dele. Cobrem seus passos na presença dele e voam, não tendo nada a dizer a não ser que ele é santo, santo, santo e santo. E eu, Isaías, vi o Senhor. Essa é uma das manifestações de culpa mais violentas da Escritura. Porque você vê muitas expressões de culpa durante a narrativa dos textos bíblicos e muitas delas totalmente adequadas, completamente adequadas. A culpa como a de um homem como o rei Manassés de Jerusalém, coisa horrorosa, matava filhos em sacrifícios de magia negra, imolava a quem queria, se entregava a todo tipo de necromancia louca, de sacrifícios malucos, não tinha nenhum compromisso com qualquer forma de piedade e é levado cativo. E no cativeiro, na Assíria, ele sofre um processo de profunda angústia. Angústia, culpa, angústia. E pede misericórdia a Deus durante dias e meses, chorando a sua tristeza, e o Senhor teve misericórdia dele. E o perdoou. Essa é uma culpa da pesada. Ou como você vê, outra culpa bem arquetípica no Velho Testamento, que é a de Davi, o rei charmoso de Israel, o rei cantor, poeta, general, bom de luta, corajoso, valente, impetuoso, quebrantado. É um indivíduo extraordinário, sedutor
para homens e mulheres em qualquer nível, uma figura completamente admirável. E depois de viver anos e anos e anos de uma certa perseguição, que o fez existir como um guerrilheiro, vivendo em grutas, cavernas, muitos anos, ele, enfim, depois da morte do rei Saul, toma o poder. E depois que unificou o poder e foi morar em Jerusalém e teve o seu próprio palácio, do alto do seu palácio, que não era uma torre, eram pequenas edificações de 3 andares. Quando tinha um alpendre era o quarto, mas não eram altos. E ainda mais ali em Jerusalém, na Palestina, nos dias de Davi, era um lugar pobre. E estava a caminho de fazer algumas ascensões, mas ainda muito simples. E ele olhou de cima e viu uma mulher tomando banho nua e linda, 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 no auge da beleza dela. Casada, mulher de um general dele. Ele não aguentou. Mandou chamar a mulher, possuiu a mulher, ela se entregou a ele e depois de um tempo, não se diz quantas vezes eles se relacionaram, mas ela manda logo dizer a ele, no máximo um mês depois, que estava grávida. E ele usa de ardis. Ele traz o marido dela do campo de batalha para ver se, indo em casa, ela era uma mulher tão linda, tão desejável, que Davi imaginou, se ele vier do campo de batalha e entrar em casa para tomar um banho, ele vai querer ir para a cama com ela, então eu estou salvo, porque ele vai pensar que o filho é dele. Olha a cretinice que vai se acumulando, crescendo, crescendo. Já não bastasse a objetificação da mulher, e aí não interessa se ela também ficou seduzida por ele, ele a tomou como quem toma um objeto, sabendo que era a mulher do general dele. É um sentimento, um tesão de poder perverso, terrível, com variáveis de perversidade envolvidos num desejo e num ato desse que não é aqui o caso de escrever. E agora chama o rapaz para cobertar o crime. Aí ele vem e, ao invés de ir para casa, diz que não, que o exército estava dormindo ao ar livre, no sereno, e que ele era general, a guerra estava em curso, ele ia voltar e não iria para casa, e não foi. Aí pronto. Aí Davi mandou uma carta pela mão do próprio Urias, dizendo que entregasse alguém lá. E quem leu o seguinte: o portador desta carta deve morrer. Coloca-o na linha de frente, para que ele seja um dos primeiros alvejados, como era normal acontecer, e foi o que aconteceu, e ele morreu. E Davi esperou passar o luto normal, tomou Batseba, levou para casa, fez dela sua mulher, a possuiu, e enfim, a história segue, e ele não sentiu nada, anestesiado, parecia natural. As pessoas eram dele, a mulher era do próximo, mas o próximo era dele, Urias. Então a mulher do próximo, o próximo me obedece, logo a mulher dele é minha. O próximo um burro, deveria ter ido para casa. Eu dei a chance dele ir para casa, ele passar por pai do filho que era meu, mas era um burro, um careta, um indivíduo neurótico por obediências regimentais. Não foi, rodou. Eu fiz a minha parte, eu não desejei o mal dele, eu o ajudei.
E o filho é meu, Urias morreu, e a mulher é muito bonita, digna de estar nessa corte, vai ficar nessa corte comigo. E pronto, não sentiu nada, 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 nada. Nada. Meses. Nada tinha acontecido, e o cara é Davi. Ele já tinha escrito os salmos que você mais ama, Salmo 23, já tinha escrito os salmos deliciosos que embalam a alma humana por milhares de anos. Ele já tinha realizado as coisas pelas quais nós, civilização humana, mais o louvamos, do ponto de vista dos seus feitos extraordinários, épicos e míticos na sua grandeza. Já tinha feito tudo aquilo quando realiza um ato desse e não sente nada. Até que o profeta Natan vai ao encontro dele, conta uma história para ele, que era uma metáfora do que ele tinha acabado de realizar na vida real, pediu o julgamento dele para aquela história hipotética e ele julgou contra si mesmo, contra aquele que na metáfora era a expressão daquilo que ele, Davi, estava protagonizando. Aí ele disse que ele, na metáfora, deveria morrer. Quem é esse homem que é para eu mandar prendê-lo? E o profeta disse, és tu. O homem és tu. Tu acabaste de fazer isso. E foi só então que o coração dele entra num processo de agonia, de ai de mim, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Conforme a gente lê no Salmo 51, por exemplo, que é um salmo alusivo a essa experiência de agonia da culpa, que é essa constatação de transgressão. Eu transgredi, eu violei os códigos de dignidade, de ética, de confiança, de respeito. Eu violei. Eu blasfemei contra a inocência, contra a confiança dos outros. Eu criei uma fantasia. Eu montei um cenário de mentira e todos olharam para ele enquanto eu urdia e patrocinava o meu próprio engano, minha própria maldade oculta. Culpa, caindo na gente, na consciência, seja do monstro como Manassés, ou do homem sensível como Davi, mas que ficou tanto tempo insensível para o que ele próprio tinha feito, e ele sabia, e ele detestava aquilo que ele tinha feito, mas tinha ficado anestesiado por o mal praticado por ele mesmo. Como é misteriosa a condição da alma humana. E agora aqui, de repente, alguns anos depois de Davi, ainda no templo de Jerusalém, que tinha sido construído por Salomão, filho de Davi, com Batseba, essa que fora a mulher de Urias, o general, Isaías entra no templo, porque ele era da classe sacerdotal, entra num lugar reservado somente a sacerdotes com determinadas credenciais.
E é o que ele diz aqui no capítulo 6, que nós lemos no início. Foi no ano da morte do rei Uzias. Ele disse, eu entrei, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o santuário. Serafins estavam por cima dele, criaturas estranhas, de 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, sem enxergar, e encobrindo o significado do seu próprio caminhar, da sua própria existência, dos pés. E tudo que diziam era santo, 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 santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. E então Isaías diz, e eu então disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Santo. Veja como a culpa reage e se manifesta de modo diferente de acordo com o momento da consciência e a natureza das pessoas. Se Manassés era um homem sem consciência, um sociopata, visitado por um milagre de arrependimento que transformou a vida dele e deu oxigenação nova para o país dele. Davi era um homem sensível, que buscava a vontade e o coração de Deus em tudo que fazia, e comete um ato dessa natureza e fica anestesiado dentro de uma bolha por meses, quase um ano. Davi se divorciou de Davi na consciência, até que uma palavra o acordou. E aqui temos Isaías, que não transgrediu contra ninguém, que não traiu, que não enganou, que não blasfemou, que não praticou os atos mais ignominiosos que um ser humano possa praticar, como imolar os próprios filhos em sacrifício espiritual. Está aqui Isaías, separado do mundo, dedicado ao templo, à leitura, ao estudo das Escrituras, à busca de discernimento espiritual, um homem de jejuns, um homem de orações, um homem de silêncio, um homem que fugia de debates, brigas, confusões, embates, choques. Apenas foi ao templo, olhou e teve aquela visão do Senhor. E viu que as criaturas mais elevadas do universo não tinham coragem de, na presença dele, contemplá-lo. E diante dele, tudo que queriam era esconder os seus caminhos, por mais que fossem considerados irrepreensíveis e perfeitos. Ele é aquele ante quem toda perfeição já surge e aparece como arrogância. Ele é aquele diante de quem a ideia de perfeição tem que nascer morta, ou melhor, deve não nascer jamais. E é nesse nível de percepção que Isaías está. Isaías
sofre a culpa do santo, que é a mais profunda de todas as culpas, que não é a culpa pelo que consegue elencar de maus feitos contra o próximo, ou contra quem quer que seja, ou até mesmo contra si próprio. Não. Isaías manifesta a culpa de ser. Não é pelo que eu faço que eu sei que carrego culpa, é por quem eu sou que eu tenho certeza da minha culpa. Por isso, sem voltar e fazer a viagem para os aspectos de natureza primal da experiência de culpa no ser humano, da certeza de culpa no ser humano, eu quero apenas, partindo da constatação do dia de hoje, sem essa viagem para trás que deixa tudo tão claro e simplesmente perceptível, mas partindo do dia de hoje, nós temos aqui conosco pessoas experimentando a culpa da quantidade enorme de loucuras que fizeram e de uma vida inteira anestesiada que viveram, como foi o caso de Manassés. Mas hoje, por alguma razão, por um milagre, nasceu arrependimento no coração, e arrependimento é milagre divino, porque só precisa de arrependimento quem anda fazendo coisas ruins. E arrependimento é uma coisa boa. Portanto, é o cara fazendo coisas ruins que precisa produzir uma coisa boa. No caso, o arrependimento. Por isso, o arrependimento não é produzido pelo homem que está fazendo a coisa ruim. O arrependimento é um dom, é uma graça de Deus provocando o cara no seu equívoco ou na sua escolha deliberada de morte para que ele se acorde e tenha chance de mudar de mente, de mudar de vida, de ser salvo da sua miséria na presença de Deus e muitas vezes como resultado também na presença dos homens. Ou então você tem a situação da pessoa que viveu a vida inteira uma vida totalmente zelosa de uma boa consciência para com Deus e com o próximo, mas estranhamente por mecanismos de certa forma até explicáveis de como funciona essa sutileza de bolhas de engano, como a fantasia alimenta o narcisismo do rei Davi, e que passa a se sentir tão filho de Deus que acha que pode transformar pedra em pães, que pode pular do pináculo do templo, que pode ter qualquer coisa que ele queira deste mundo, se ele fizer uma concessão mínima. Afinal de contas, ele acha que até Deus, de certa forma, está em débito com ele, de tão sutil que é o caminho desse auto-engano, dessa perversidade. E o indivíduo entra nela e não percebe e mergulha na bolha da insensibilidade. Tem gente aqui vivendo isto e vai ser acordada agora, está sendo acordada pela palavra. Pá! Pela vara da palavra. Pela vara da palavra. E aí a pessoa desperta. E há aqueles
que estão numa situação infinitamente mais profunda, que já entenderam que não são pecadores porque pecam. Ao contrário, já entenderam que pecam porque são pecadores. Que o pecado na vida deles não é efeito. Que o pecado na vida deles é causa. E o efeito são obras malignas, que são expressão, que são obra decorrente desse mal essencial, que pode ser barrado, que pode ser tratado, que pode ser desavolumado, que pode ser perdoado, que pode ser pacificado, que em sendo reconhecido pode ser completamente resolvido, porque há uma medida de perdão em favor de todo aquele que de maneira arrependida, na presença do Eterno, do Espírito Eterno, de maneira arrependida, se quebranta e busca misericórdia. E o Senhor perdoa Manassés, perdoa Davi, e perdoa Isaías, pela santidade de ter se percebido um pecador. Senhor Jesus, permite que as pessoas comecem a entender, comecem a compreender o que nós estamos aqui falando, dizendo, afirmando, querendo que entre na mente, no coraçãozinho de cada pessoa. E, por favor, faz isso acontecer. Porque onde abundou a culpa, superabundará a graça, a certeza e a alegria do teu perdão, do teu amor. E eu sei que tu vais continuar falando. Em nome de Jesus. Amém.